A primeira coisa, né, que a gente precisa deixar claro, assim, o caminho é árduo, o caminho é difícil. O cartório que eu estou hoje, eu cheguei nele 14 anos depois de iniciar. Daí agora, no 12º concurso, pela terceira vez eu consegui me remover depois de 10 anos estudando, prestando os concursos. Eu passava e não escolhia, passava e não levava, assim, porque o concurso de cartório tem a questão da classificação, a gente precisa deixar isso muito claro. É um concurso difícil, é um concurso de muita matéria, de fases objetiva, escrita, oral, e como magistratura, como Ministério Público. Não é simplesmente passar, né? Depende da sua classificação. E as pessoas também esquecem isso. Exato. Então, eu sonhava com um cartório maior, uma cidade maior. Eu achava que eu ia resolver alguns problemas que eu tinha no menor e vi que alguns vêm junto, mesmo sendo um lugar maior. Todo cartório é gigante, fatura milhões por mês. A consulta é aberta no CNJ, né? A diferença que você vê, assim, do seu primeiro cartório, que era bem pequenininho, para esse agora? A grande diferença é que você lida com mais pessoas. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, ao primeiro episódio de 2025 do Casal Notarial. Eu sou o Cristiano. Eu sou a Ana Vitória. E esse podcast, vocês já sabem, tem a missão de desmistificar o cartório. Vou te dar o primeiro chute do ano. Desmistificar o cartório, eu que devia dar um chute porque você agora já me atrapalhou. Desmistificar o cartório é fazer com que o cartório pare de ser chato. Aquela coisa chata que o cartório é. Eu trabalho lá, eu sei que é chato, então eu posso falar. Eu tenho lugar de fala. Não e é. Esse podcast é pra quem? Esse podcast é pra quem sabe muito de cartório, pra quem não sabe nada de cartório e pra quem acha que sabe alguma coisa do cartório. E pra vocês, tabeliães do Brasil, que sabem muito de cartório, a Parcelicart tem uma solução para o seu problema. Sabe aquela hora que o cliente fala assim, tem que pagar? Tem que pagar. Com a Parcelicart, seu problema acaba. A Parcelicart é pioneira em pagamentos de atos extrajudiciais, não é isso? Isso. Pagamento no ato do ato extrajudicial. Então, para você que gastou muito no fim de ano com presente, mas não vai deixar para o final do ano de novo para regularizar seu imóvel, para fazer uma escritura, você ainda pode usar a Parcelicart e parcelar. Eles parcelam em até 18 vezes, mas eu acho que tem juros, eu acho não. Tem juros. Mas é uma condição muito melhor. E assim, parcela em 12, que quando chegar em dezembro já acabou, resolva o seu problema, não deixa para o final do ano não. Até porque quando o ano vira, as custas aumentam. Aumenta. E se você deixa para o final do ano, você vira aquele cliente que chega junto com o Papai Noel. Pois é, não faça mais isso. Não deixe para o final do ano. Resolva seu problema logo no início. Eu sei que tem matrícula, tem IPVA, tem aquele monte de coisa do início do ano, aqueles tributos todos, mas cartório também tem família, né, gente? Então vamos lá. Além disso, para você tabelião também, agora para o escrevente, a Docma tem uma oferta super especial, um plano diferenciado para você que é Equipe. Como a gente aqui, nós somos aqui Equipe, né? A Docma é uma solução para você fazer o tráfego dos seus documentos direto com o seu cliente, respeitando a lei LGPD, não é isso? Isso, você consegue dar um atendimento super personalizado e mais ágil. Você que é Equipe, mas que tem um auxiliar, então você consegue que todos compartilhem a mesma documentação. E o seu cliente vai acompanhar o andamento da escritura dele sozinho, sem ficar te mandando mensagem. Pois é, dá até para você tirar umas fériasinhas agora em janeiro, sem tanta preocupação. Dá uma ligada, tem um cupom de desconto, né? Casal Notarial 10. Entre em contato, fala com o staff, o Gabriel, o pessoal é muito legal. Gente, faz diferença, assim. Lhe ajuda no dia a dia. Essa coisa de documento pelo WhatsApp e manda foto, a pessoa manda aquela foto com o dedo em cima, aquele monte de coisa. Assim, a Docma é uma excelência, né, para poder te ajudar com esse trato de documentos. Seguindo, esse é o patrocinador mais legal não, todos são legais, mas esse tem um brinde aqui para o nosso convidado. A BPWL é uma construtora que está no mercado desde 2006, em Teresópolis, e agora está com seu novo lançamento, o Botânico, com lofts de 35 e 39 metros quadrados. Loft é aquele lugar legal, assim. Loft é aquele apartamento que você vai final de semana, você bate a porta dele, vai embora e tchau, sabe? Você nem limpar. E sempre preocupados com o meio ambiente, a nossa lembrança também é reaproveitável.
Então, esse é um presente para você. Muito obrigada. Fabiane, seja muito bem-vinda ao Casal Notarial. Eu não lhe conheço, mas estou lhe conhecendo hoje, mas parece que eu lhe conheço há muito tempo. Só pela sua simpatia, seu sorriso. Fala muito, né? Pelo jeito de você escrever. Assim, você conhece as pessoas só por escrever no WhatsApp. Assim, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui no Rio de Janeiro. Vou deixar você falar um pouquinho, que eu já falei pra caramba. Né? Mas, agradecendo, além do presente da BBWL, nós temos também um presente nosso para você. E eu amo presente. Né? Eu amo vela aromática, isso aqui é maravilhoso. Eu amo. É uma forma da gente agradecer a sua disponibilidade de vir até aqui, ajudar a gente a divulgar, tirar essa má impressão que é uma pessoa que quer mudar essa má impressão que o cartório às vezes tem. Sou uma entusiasta, uma otimista dos cartórios, com certeza. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, poder falar, tentar ajudar que as pessoas entendam quanto o cartório é muito bom, muito legal, é um lugar de acolhimento. É do povo para o povo e vocês também são maravilhosos. Muito obrigada. O podcast é maravilhoso, então continuem, sigam. Depois de mim vem muita gente legal por aí também, tenho certeza. Se Deus quiser. Inclusive, tem uma possível... Já temos uma possível convidada aqui. Temos, parceira. Vamos alinhar o nosso... Inclusive ela daqui, né? Com certeza, uma carioca. Mas me conte um pouco da sua história. Seu pai te deu o cartório. Ai, meu Deus. Você sabe que o meu marido, toda vez que tem uma reunião dos amigos dele, eu tenho que contar essa mesma história. Toda vez? Toda santa vez eu preciso explicar que o cartório não vem do pai pro filho. E o que eu ralo nesse concurso. Eu imagino. A primeira coisa, né, que a gente precisa deixar claro, assim, o caminho é árduo, o caminho é difícil. E o cartório que eu estou hoje, eu cheguei nele 14 anos depois de iniciar. Então, o meu primeiro cartório eu assumi lá em 2010, um cartório pequenininho, perto da minha cidade natal, Jales, estado de São Paulo, interior de São Paulo. Era lá no município de Paranapuã, uma cidade de 2.000 habitantes. E aí, em 2013, pela remoção, eu fui para Biritiba Mirim, que é da comarca de Mogi das Cruzes, ali perto da praia de Bertioga, Riviera. Quem conhece ali por São Paulo vai saber. E uma cidade de quase uns 20.000 habitantes. Então, um cartório intermediário, que é aquele que você trabalha muito para ganhar a mesma coisa do pequeno. Então você não tá rica, não. Ainda não, mas aí agora, no 12º concurso, pela terceira vez eu consegui me remover depois de 10 anos estudando, prestando os concursos. Eu passava e não escolhia. Passava e não levava, assim, porque o concurso de cartório tem a questão da classificação. A gente precisa deixar isso muito claro. Isso aí. É um concurso difícil, é um concurso de muita matéria, de fases objetiva, escrita, oral e como magistratura, como Ministério Público. Mas a gente precisa prestar para remoção também. Então, a gente não consegue trocar simplesmente a hora que quer, conforme queira. E não é simplesmente passar, né? Depende da sua classificação. Que as pessoas também esquecem isso. Exato. Então, eu sonhava com um cartório maior, na cidade maior. Eu achava que eu ia resolver alguns problemas que eu tinha no menor e vi que alguns vêm junto, mesmo sendo um lugar maior. E aí, no 12º, então, consegui a remoção. E aí, agora eu estou no distrito de Jordanésia. É o município de Cajamar, que tem uns 80.000 habitantes. Então, é um cartório maior. Rica ainda não, com contas, trabalhando muito. E rica de amor, de experiência, de trabalho. Isso a gente sempre né? Pretende continuar prestando concurso? Eu disse para mim mesma que no 13º concurso, que foi o próximo agora, eu estaria na praia, com os pés na areia, no dia da prova. Mas fui lá fazer a prova. Foi lá, eu vi, porque ele te marcou até e você foi fazer a prova. Fui fazer a prova. Acabei fazendo para ver, porque eu comecei a dar aula depois, né, do 12º, tive essa oportunidade. Então, eu acho que a experiência acaba agregando muito. Sim. E aí você vê o que dá sem a pressão, sem tanta pressão, porque a verdade é essa. Quando você está num lugar que você está feliz ali, satisfeito para passar o resto da vida, tudo bem. Então, o que vier é lucro. Se der certo, sem pressão, pode ser que aconteça. Mas eu estou contente onde eu estou agora, apesar de não ser fácil. A gente precisa deixar isso muito claro sempre. Sim. As pessoas costumam muito falar assim, se tem problema, então dá o seu cartório para mim e vai ser feliz.
Não estamos falando sobre isso. Não. O que a gente quer é entregar bem entregue o serviço público que a gente presta, mas resolver as questões que a gente tem, igual qualquer profissão. Exatamente. E se é tão... E assim, essas pessoas que fazem esse tipo de comentário, eu não estou defendendo nenhum nem outro, não. Mas assim, não... Se é tão fácil assim, se ele acha que é tão fácil, por que não vem fazer um concurso? Exato. E a gente tem um debate nos grupos com relação assim, quem tem o cartório menor, de achar que quem tem o cartório maior não entende quem está no cartório menor. Achando que, por conta da receita, talvez ter uma entrada melhor, que aquilo ali está isento de alguns problemas. E a realidade não é assim. A gente não deixa de ter. Pelo contrário. Então... aproveitando que você está falando do seu cartório anterior, que era menor... fala um pouquinho pra gente sobre isso, porque todo mundo acha que todo cartório é gigante, fatura milhões por mês, a consulta é aberta no CNJ, né? Porque todo mundo pode ir lá e ver quanto cada cartório fatura, né? Tem de faturamento. E aí, assim, as pessoas só olham para aquele cartório top da capital, que fatura milhões. Exato. E talvez não dê o devido valor ao seu escrevente, ao seu funcionário, mas isso aí é um ponto que a gente vai chegar depois. Mas, assim, como é a sua experiência de um cartório menor? Porque as pessoas esquecem que tem cartórios menores. Quantas pessoas tinham no seu primeiro cartório? Então, era um cartório para uma pessoa. Quando cheguei lá, tinha o interino e uma funcionária, uma escrevente. Só que eu não consegui escolher qual dos dois que eu ia ficar. Eu entrei muito com o coração, decisão, né? Era meu primeiro cartório, não tinha experiência nenhuma prática. E o que acontece? Ele estava faltando 3 anos para se aposentar, era um estatutário, que é assim, o vilão de quem passa no concurso é ter medo do tal do estatutário. Sim. Porque ele vem de um salário mais alto, ele tem uma contribuição mais alta que é diferenciada de uma CLT, e aí, naquele momento que eu cheguei, ele tinha passado, demorou para ter concurso desse tipo de cartório, lá em São Paulo, então assim, estava anos como interino, e faltando 3 anos para se aposentar. Então, o estatutário, se você não recepciona, eu não sei como é que funciona, ele não vai ter essa aposentadoria. Então, naquele momento, em 2010, eu fui pelo coração, o meu próprio corregedor falou, você não fica com ele, falta só 3 anos. E o meu corregedor naquela época era o esposo de uma professora da escola. Então, tinha ali aquele carinho. A cidade pequena, você tem disso. E é difícil, às vezes, separar muito as coisas. E eu sou meio coração. Então, ali, naquele momento, a gente dividia a receita de um deficitário em 3 pessoas. Porque eu falei, não vai ser por mim, por 3 anos, que você... Vai perder a aposentadoria. Porque você era sustentada pelos seus pais, não precisava da receita? Pelo contrário, não era. Eu tinha uma vantagem naquele momento, não precisava pagar aluguel. Morava realmente com os meus pais em Jales, mas não era uma situação favorável de que não precisaria daquela receita, de uma ajuda e tal. Mas deu certo. Eu consegui passar ali naqueles 3 anos com os 2 e não me arrependo. Acho que fica a marca de ter feito isso por ele. Ele foi uma pessoa boa para mim. Ter feito a diferença eles trabalhavam, eles foram me ensinar aquelas primeiras impressões do cartório. Sim. Porque quando você chega, você tem teoria. Mas você não sabe nem conhecer um selo. A hora que você põe ali a sua barriga no balcão para reconhecer uma firma, qual selo eu vou usar aqui? Pois é. Qual que é o com valor, sem valor? 1, 2, como é que eu colo isso aqui no papel? Você tem medo de colar, você erra, ele é todo recortado e você estraga selo, sabe? Você tem esse receio. Então, assim, ter quem saiba fazer ajuda. Ao mesmo tempo, você não sabe se aquela pessoa também faz certo. Essa é uma dificuldade para quem chega, para quem passa no concurso. Você precisa, eu falo que os prepostos, os funcionários, sejam os auxiliares ou os escreventes, nós precisamos deles. Porque sozinha, eu, tabeliã, eu, registradora civil, eu não vou levar o cartório. Não vou conseguir atender toda a demanda dele 100 pessoas. Só que precisa dessa troca. As pessoas que vão trabalhar com a gente, de realmente ter esse alinhamento, de você ter a confiança do que está sendo feito, né? Porque a responsabilidade é toda nossa. E exatamente. E você vê bem, você está falando uma coisa super importante. Você passou, mérito seu, super inteligente, super na teoria, mas você chegou lá para praticar. Exato. E aí, se você não tem pessoas
de confiança, pessoas que você incentiva, que você apoia, e eles fazem um ato que não seja correto, eles acabam com todo o seu preparo. Exatamente. Então, olha a importância de você dar esse retorno, né? Essa amizade, essa troca com o seu funcionário. Exatamente. Aí, no segundo cartório que eu assumi, foi completamente oposto. Era notas Era notas com registro civil. Não podia, naquele momento do segundo cartório, eu não podia ficar com ninguém que estava lá. Por quê? Foi uma situação que a pessoa que foi responsável, que era concursada, não fez os recolhimentos durante um tempo, então tinha tido um procedimento administrativo, tinha sido exonerada, e todo mundo que estava trabalhando lá era familiar dela, com altos salários superfaturados. Então, naquela época, a própria pessoa que já não era mais juiz naquela comarca, tinha cuidado do caso, falou assim, olha, é difícil, não por confiança, por competência, mas eles são salários altos e pela legislação trabalhista você não pode reduzir salários. Sim. Então, não sobra receita. Entendi. Não sobra receita. Estava toda comprometida, Ou né? seja, eu estava ali sozinha. Eu precisava de alguém para começar. Foi aí que caiu um anjo do céu, que naquela época foi o Eugênio. Ele era da cidade, trabalhou muito tempo lá, estava num outro cartório fora, quer dizer, ficando longe da família, e aceitou voltar para começar comigo. Então, a gente foi procurar um prédio totalmente precário, porque nem o lugar que estava o cartório podia ficar. E eu lembro que a gente abriu o cartório quando eu assumi, os dois, e passava a pessoa na rua, o cara que vem instalar a Vivo, o telefone. Você está contratando? Eu tô. Tem a minha esposa, traz ela. Passou outra na rua, você está contratando? Eu tô, o que você faz? Tá bom, começa aqui comigo. Foi assim. Que legal. Porque eu não tinha quem E trabalhasse. o cartório era maior. Sim, em tese tinha mais movimento, é um movimento grande, mas como eu disse, que a receita acaba sendo a mesma ali que fica com o deficitário. Sim. Porque em São Paulo a gente tem o fundo, naquela época 10 salários mínimos, hoje 13 salários mínimos. Então o faturamento acabava sendo o bruto aquilo. Sim. Mas eu queria a experiência. Apesar de saber disso, que poderia dificultar estudar para o concurso, que no menor tem essa vantagem de a hora que você não tem um movimento, você vai lá, pega o livro e está estudando. Eu queria ter a experiência, eu queria ter trabalho para fazer, eu queria ver como era ter mais funcionários, ter um movimento maior, aprender, para ser uma profissional melhor. Então, eu fui nesse desafio. Alguns achavam meio louca, né? Mas eu sou meio... Vamos lá. E aí a gente abriu, eu lembro que chegou um rapaz com 8 contratos para reconhecer a firma dele, e aquilo não parava o movimento. Eu tinha trazido os gaveteiros de cartões de firma totalmente fora de ordem. A gente empilhou assim, em contrário, como cruz, um, outro, e fora da ordem. Então, imagina o meu tempo para localizar, que naquela época não tinha o programa, como facilita hoje a gente ter a digitalização de tudo, etiqueta, era carimbo, era mão. Imagina para procurar no dia todos aqueles cartões e fora de ordem. E esse cara que chegou cedo, ele falou, não, eu não tô com pressa, eu tô vendo que tá difícil, eu volto mais tarde. Ele voltou aquele dia umas 4, 5 vezes. A hora que deu umas 3 da tarde, ele olhou assim, falou assim, falei, eu não consegui fazer o seu ainda. E eu nem consegui parar para tomar água. Ele falou, não acredito. Não, eu não tô com pressa, fica calma. Por quê? Porque o serviço não era bem prestado naquela cidade. Entendi. Então, assim, o pouco que eu tava fazendo, eles iam lá e elogiavam, e estavam tão felizes de ter trocado, assim, de ter gente nova, e recebiam. E aí ele veio com um lanche e uma coca. Ele veio, daí foi na padaria, buscou e me deu para eu almoçar. Deu 8 da noite, o lanche estava lá, frio, a coca quente, e eu não consegui. Mas foi melhorando. Eu fui ensinando aqueles 3 que eu peguei na rua para trabalharem assim comigo, e a gente foi fazendo. E coisas que eu não sabia fazer. Esse é outro ponto. A gente chega lá e ainda tem dúvida. Quando chegavam uns atos diferentes, algumas coisas que eu não sabia, o que eu fazia? Eu comecei a ligar para quem eu conhecia para pedir ajuda. E aí teve um dia que eu levei meio que uma chamada, assim, que a pessoa falou, pô, mas você tem que saber fazer, você vai ficar ligando toda hora que for fazer alguma coisa? Aí eu falei, bom, tô cansando essa pessoa. O que eu fiz? Peguei o site da Arpen, quando era de registro civil, e o CNB, quando era notas, pegava a lista dos cartórios da capital, e cada dúvida que eu tinha, eu ligava para um. Olha,
Oi, atendia, eu sou fulana do cartório tal, eu acabei de começar, tô com uma dúvida que é um ato que eu nunca fiz, você me ajuda? Então, assim, eu não cansava ninguém, cada hora eu tinha uma ajuda. Hoje, graças a Deus, a gente tem os grupos de WhatsApp. Os nossos titulares, os escreventes, eles são muito parceiros. Assim, as pessoas que chegam têm esse suporte muito bom hoje. Antes, a gente não tinha isso, né? Verdade. Lá em 2010, 2013. Mas eu acho também que é uma mentalidade que vem mudando. Sim. Né? Porque, assim, não vamos rotular, mas uma galera muito vaidosa, principalmente os mais antigos, né? Era que eu sou o tabelião. Essa galera hoje está estudando, já tem pensamento diferente, um quer ajudar o outro. Dá para todo mundo ganhar dinheiro, gente. Gente, dá para todo mundo ganhar dinheiro, pelo amor de Deus, gente. Dá pra, assim, aqui no Rio tem 34 notas. O Rio é grande pra caramba, 36, não sei, entre 34 e 36. Tem uns até que devolvem. Então, assim... E não consegue fazer no prazo do cliente, pois né? E assim... E antigamente não tinha muito essa coisa de... você que se vire, pô. Né? Então... Mas eu acho que a internet também trouxe essa coisa de comunidade, sabe? Você tá falando do WhatsApp. Sim. É uma comunidade. O que custa o cara responder uma pergunta ali? O que custa ajudar? É para resolver o problema de um terceiro, sabe? E isso vai muito além de dinheiro. Isso é ser generoso. Exato. Isso é generosidade. Porque, às vezes, as pessoas se preocupam muito em quanto vão ganhar. Eu acho que essa nova leva, assim, eu posso falar, nova geração de tabeliões, que eu já tenho um pouco mais de tempo, tem mudado essa mentalidade. Você falou que quando você entrou, você deixou o interino porque ele precisava de 3 anos para estudar. Para aposentar. Para aposentar. É muito mais do que dinheiro. Você se importar com o próximo, né? Então, acho que essa mentalidade é que vem fazendo a diferença. E assim como a gente tem muito amigo escrevente, e eu acho que a gente mudando a visão que as pessoas têm do cartório beneficia todo mundo. Com certeza. Então, sim, se a pessoa sente alegria ao ir ao cartório, ela vai sentir comigo, com você, com o outro, e assim vai. E a gente vai melhorando até a gente... não é a pessoa vai pagar a mesma coisa. Vai pagar a mesma coisa, mas vai pagar com um sorriso no rosto. Olha a diferença. Eu acho que é a questão da gente ter a empatia com quem está trabalhando, porque, como eu disse, um precisa do outro, e com o cliente, com o usuário que chega. Porque ele chega e todo mundo gosta de ser bem tratado, Sim. de ter um sorriso no rosto. Sim. Eu falo sempre para os meus funcionários o que eu não gosto, assim, que me deixa doida da vida é alguém sair daqui, virar as costas de mau humor que foi mal atendido. Ou parecer que a pessoa estava de cara feia para me atender, pensa que está me fazendo um favor e tal. Porque a parte jurídica, a gente resolve, a gente orienta, você busca uma solução, você senta e conversa com a pessoa. Então, ele não tá bravo, às vezes a pessoa não vai sair brava porque você não fez exatamente aquilo que ela imaginou que ia ser feito ali. Ela entende o caminho da lei que precisa seguir para chegar naquilo. Mas a educação, a forma como você trata, isso não é jurídico. Não. Isso é humano. E o cartório é onde a pessoa tem acesso ao serviço público sem formalidade. Não é igual ao fórum. Você não vai chegar a hora que você quer na porta do fórum falar com o juiz, com o promotor. Você precisa agendar. No cartório, alguém vai te atender. Alguém, ainda que de repente você está atendendo alguém e tenha que esperar um pouco, mas alguém vai te atender e te ouvir. Independente do dia e do horário. Então, o cartório é o serviço público que está para o povo todo o tempo. O horário comercial que está ali aberto. Quantas vezes lá nesse cartório médio, a gente agendava fora do horário, porque a pessoa trabalhava, tinha que ir lá assinar a habilitação do casamento e não tinha outro horário, e a gente esperava, sabe? Esse tipo de coisa a gente faz num lugar menor. E não é porque no lugar maior, de repente, a pessoa tem uma necessidade que você não vai conseguir atender. Eu falo que você tem que trocar. O funcionário tem que trocar com o cliente para entender o que o usuário precisa. Sim. Dá para fazer. Às vezes, você tirar uma informação. Eu tive uma funcionária uma vez que falou assim, mas não é... Se eu for ficar ligando atrás de coisa que não é do nosso serviço, o serviço não anda.
Não, mas você pode. A pessoa às vezes não vai saber pegar um telefone, ligar lá pro cartório da Bahia para tirar a informação da certidão dela. E a gente, você teve uma brechinha, tenta, vai ligando, a hora que atender você consegue. Então você dá um suporte além daquilo que está te dando lucro financeiro. Sim. Você resolve. E o dia da manhã aquela pessoa vai lembrar que ali ela foi bem tratada. Eu costumo falar muito sobre a empatia extrajudicial. Exato. Que eu acho que a gente precisa ter. A gente está ali naquela função. Essa coisa de atender fora do horário, esperar mais um pouco. O cartório fecha 6 horas, mas a pessoa vai sair do trabalho, só consegue chegar 6h30. Agora, com o ato digital, melhorou tem muito. Muita coisa que facilitou. Sim. Porque, eu só posso fazer a escritura às 8 horas da noite. Tá bom, eu vou chegar em casa e faço, sem problema nenhum. 6 horas da manhã. Eu sempre brinco, eu falo, eu não tenho problema de horário. Inclusive aqui no Rio tem cartório abrindo de domingo a domingo. Eu vi. Você viu? Eu vi. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual a diferença que você viu assim, do seu primeiro cartório, que era bem pequenininho, para esse agora? A grande diferença é que você lida com mais pessoas. É a gestão de pessoas. O ponto é, nós somos humanos. Por mais Sim. que você estude, faça o concurso, às vezes as pessoas têm essa visão de que todo cartório é milionário, você senta lá no seu trono, vai lá tirar o dinheiro enquanto tem um monte de gente trabalhando para ser burocrático. E não é. É entregar a segurança jurídica, porque não é burocracia. Sim. Primeira coisa, a gente não fala de burocracia, a gente fala de segurança jurídica. Sim. A gente atravessar a burocracia nesse país, você tem essa opção, só que você não confia, não vai ter a segurança para aquilo. Você vai vender, por exemplo, seu carro sem ver para quem você está vendendo, ou de quem você está comprando, sem pelo menos identificar a identidade daquela pessoa que está assinando. Então, assim, a firma, os atos, eles são segurança. E você gerir, você entrar depois humano, estudando o direito, estudando a parte do concurso e meio que ter um tino empresarial da coisa, lidar com RH, e às vezes sem ter uma pessoa do RH. Você chega titular, mesmo no pequeno, no médio ou talvez no grande, você é tudo. Sim. Você é todos os setores de uma empresa, só que prestando serviço público. Sem poder ter algumas facilidades que talvez a parte particular de empresas poderia ter. Então, essa gestão, a gente aprende na raça. Trocando o chapéu. Você muito. bota o chapéu RH. Aí você bota o chapéu, né, financeiro. Aí você bota o chapéu jurídico. Aí você bota o chapéu E às vezes você não sabe. Não é só responder. Não, com certeza. Não é só falar, não, isso aqui você faz desse jeito. Você olha assim e fala, pera lá, como que é isso? Sim. E aí você precisa falar com alguém, pesquisar, estudar, às vezes vai tomar decisões erradas, essa questão de gestão, de funcionários, de contabilidade, de investimento, de tecnologia. É difícil, a gente não entende, e isso você vai aprendendo na raça. Então, assim, um ponto que eu acho muito importante de falar é que a pessoa que está ali, o titular, ele é humano. E, como humano, falha, como humano, acerta, se esforça, se empenha para fazer aquilo dar certo. O titular, que ralou tanto de um concurso, sonhando com aquilo e querendo aquela vaga, o que ele quer é que dê certo. Ele quer que as pessoas sejam bem atendidas, ele quer que o cartório que ele está responsável vá bem. Então, a gente tem situações que fogem do padrão do preto e no branco, da letra da lei. E situações pessoais também. Então, eu tenho 2 exemplos para te dar, sérios. Pode falar. Nesse cartório de Biritiba-Mirim, quando eu assumi, logo no início, esse Eugênio que me ajudou, ele passou por um problema muito sério de ficar, assim, alguns meses bem comprometido no sentido emocional para trabalhar. Que foi o seguinte, a filha dele, filha única, a Bruna, ela teve um acidente muito sério, ficou com uma consequência séria, ele teve que passar por um período de adaptação e mostrou uma superação imensa, porque teve que se adaptar. A consequência do acidente foi que ela perdeu os movimentos das pernas, então teve que fazer toda uma adaptação, ele teve que adaptar a casa, e isso causa dor. Dor, porque um processo de aceitar, né, a circunstância. E ali, naquele momento, quando eu fui, eu estava a 8 horas de distância da minha família. E ele foi como uma família que me acolheu. Ele e a Kátia, que foi a outra funcionária que ficou comigo esses 10 anos, porque depois a gente foi trocando. Fernando, Mariana, tiveram vários. Aqui eu me comprometo falando os nomes.
Então, todos estão lembrados. Foi difícil. E então, assim, ele me acolheu, muita coisa. A mulher dele ia lá me ver, levava alguma coisa, porque você tá longe de família. Eu nunca tinha ficado longe. E aí, nesse momento, a gente faz o caminho inverso, né? Assim, de você acolher. Então, eu falo que a dor deles foi nossa também. E isso desestabiliza a forma de atendimento. Você tem um serviço público para prestar. Ele, ao mesmo tempo que eu falava, você vai, faça o que precisa. Teve meses de hospital, fisioterapia, enfim, uma série de coisas até ter essa independência que ela está hoje, muito bem, até graças fazendo esportes, várias coisas, muito bom. E às vezes ele ia e dava crises nele, assim, sabe? De choro, de dor, ele estava ali, mas ele não estava. Então ele queria estar, né? Para se ocupar também, porque tinha hora que não tinha como, sabia que não tinha para onde fugir. Mas foram meses numa situação muito difícil para nós. E você tem que prestar o serviço público. E a pessoa que vem, o usuário, ele não sabe o que você está passando. Sim, isso aí. E nós superamos. Eu fico assim. Isso depois de experiência. Primeiro eu ficava irritado quando eu era maltratado, ninguém gosta de ser. Agora eu já fico pensando, sabe, quando a pessoa às vezes te dá uma resposta mais ríspida, ou te dá por exemplo, a recepção daqui do prédio. As meninas estão sempre sorrindo. Hoje tinha uma lá que não estava tão... Assim, se fosse outra época, eu falava assim, caraca, pra quê? Né? Mas você não sabe o que a pessoa está passando. Exatamente. Às vezes brigou com o marido, às vezes deixou o filho doente em casa, veio trabalhar, às vezes... são tantas coisas que a gente tem que também chegar uma hora e engolir principalmente os mais coléricos, né? Eu já fui um cara muito colérico, sim. Graças ao Senhor, hoje eu estou melhor. Mas a gente vai aprendendo, então eu acho que é isso que você está falando. A pessoa vai chegar lá, ela está aprendendo com isso. Exato. Por mais que ela se compadeça com a dor, né, que ela não está nem sabendo o que você está passando, mas tem que ter o bom atendimento, você tem que... para poder não piorar a nossa situação, porque ela é constrangedora às vezes, você sabe, né? Sim. Eu costumo dizer... A gente trouxe um amigo aqui que é pastor, o Bruno, porque se o crente sofre perseguição, você imagina o crente que trabalha no cartório. Ele é perseguido 2 vezes, ele ficou rindo. É uma brincadeira, mas a gente de cartório estaca muita pedra na gente. Sim. Por isso que eu vim aqui, ela tá aqui, eu dando a cara pra bater, e fica chamando vocês pra dar a cara pra bater junto com a gente. Porque não dá pra não sabe o que vem. E nessas situações, o que acontece? Você tem a parte pessoal, administrativa, você como titular, porque não tem como desvencilhar. Eu sofria junto e tinha que fazer rodar toda a coisa. E aí, quando eu cheguei no cartório que eu tô hoje, lá em Cajamar, tinha 3 meses que eu tava lá, começando... entendendo uma estrutura maior, porque o que é a maior dificuldade que você me perguntou entre o pequeno e o maior? O maior você não consegue estar com seus olhos em tudo o tempo todo. Isso é impossível. São então, se você cobre... Hoje eu estou com quase 10 funcionários. É bastante gente. Se você cobre o setor de firma, você não está vendo o que está saindo ali na parte do registro civil, na parte da procuração, na parte do administrativo, quem que está fazendo as comunicações, aí você vai fazer... É cobertor curto, né? É impossível que uma pessoa só veja. E quando você chega... Aí, o outro cartório, eu tive que começar do zero e ensinei todas as pessoas. Nesse, eu cheguei e falei, vamos ver todo mundo. Vocês estão aqui, tá funcionando, então acolho de novo todo mundo e vamos ver como é que funciona. Só que é o que eu disse, você precisa ir conhecendo. Daí você vai vendo como faz o serviço e tal. Então, eu tava nesses 3 meses, ainda nesse processo. Teve um cliente que ficou muito bravo um dia, porque ele chegou para fazer um reconhecimento de firma e o DUT estava rasurado. E aí ele não entendia que não podia fazer com documento com rasura. E nessa discussão ali que ele se alterou com a funcionária, ele bateu num vidro que tinha lá. E esse vidro quebrou. Meu Deus. A minha substituta do parágrafo 5º estava atrás e esse vidro caiu no tornozelo dela, rompeu um tendão e uma artéria. E aí é o sangue espirrando para cima, Exato, né? Lavou assim, ó. Lavou. E aí o socorro não vinha, a polícia não vinha. Enfim, tem a empresa de segurança, ninguém lembrou de chamar, no meio do desespero.
A gente foi socorrer ela com a primeira coisa, e depois que ele saiu, né, do nervoso e tal. E assim, teve gente que falava, mas por que vai ter vidro? Eu cheguei, não deu nem tempo, assim, já tava lá, assim. Não fui eu que pus, não fui eu. A culpa é do vidro. E ela, que era a interina, que ficou como minha substituta, que é uma pessoa maravilhosa, muito profissional, bacana, uma história de vida, assim, também, uma mãe lutadora, batalhadora, sabe? Ela também, a pessoa que pôs o vidro aqui, falou que eu contratei um vidro temperado, que não é para machucar, e a hora que quebra, acontece isso. E nesse socorro, o desespero de saber que ela estava bem, porque você vê aquele tanto de sangue, é muito sangue, muito. Foi pro socorro, aí conseguiram, graças a Deus, estancar a questão do sangramento, porém, tinha essa questão do tendão, ia ter que aguardar a cirurgia, enfim. 2 pontos para destacar disso. O primeiro, a gente estava lá, os funcionários ficaram, acho que saíram 9, 10 da noite, limpando, por quê? No outro dia, não importa o que aconteceu. No outro dia, às 9 da manhã, tem que estar aberto, funcionando. No rosto, isso aí. Funcionando. É isso aí. A gente está prestando serviço público. Não tem jeito de eu ir lá no corregedor e falar, olha, deu um acidente aqui, tá sujo, não sei o que aconteceu, não vamos abrir. Ele vai falar os seus problemas. Não dá. A segunda coisa, o desespero do que aconteceu com ela, porque a questão da empatia, de preocupar com a pessoa, me preocupar com a pessoa. Então, aí a gente foi, né, nesse cuidado. Só que aí, nesse tempo, que ela... No fritar dos ovos, demorou 5 meses, até ela sair essa cirurgia, fazer toda a fisioterapia e se recuperar. Graças a Deus, tá lá de novo, trabalhando bem, feliz. Porém, nessa... Mas não tem mais vidro. Não, vamos... na verdade, não estou localizando acrílico lá pelo município. Precisa achar a pessoa que troque tudo lá. A questão, ela ficou fora. E aí, no dia seguinte, vazou esse vídeo das imagens aí do cartório sem autorização, sem eu ter deixado, mas a imagem da câmera de segurança. E aí, o povo fala, né? As pessoas falam. E aí falam, mas também... Teve um comentário assim, mas também a pessoa sai de si, do tanto que o cartório é burocrático, e o tanto que a gente tem que aguentar, não justifica, mas tira do sério. E, gente, de forma alguma. Sim. De forma alguma. Porque, assim, tem meios para isso, né? Tem meios para você reclamar da gente. Sim. Existem os meios legais para reclamar. Então, assim, longe de querer falar, julgar, tem processo para isso, não estou aqui para falar nada a respeito da pessoa, de forma alguma. O meu ponto é... Como a gente precisa continuar trabalhando, como que numa gestão acontecem esses imprevistos, e a pessoa do parágrafo 5º é uma pessoa fundamental. Sim. Além disso, ela é a pessoa que tem, no Notas, a gente sabe, é relacionamento, é confiança. Ela era a pessoa que tem 80%, 90% da clientela da receita do cartório. Então, você imagina 5 meses sem ela. Nem preciso falar. É verdade. E aí, a imprensa em cima, por conta desse vazamento, porque a gente quer te entrevistar, né? Porque você precisa falar, porque estão falando. Eu não tenho que falar nada. Eu tô atrás de saber da cirurgia dela, como ela tá. Esse é o meu foco, falei pro jornalista. E ele, mas... tá dando uma repercussão boa aqui pro meu negócio, e eu queria saber se você não vai falar, porque você não fez o boletim de ocorrência ainda. Eu falei, não, realmente, eu tenho 30 dias para fazer o boletim de ocorrência, só que a minha preocupação é o socorro dela, é a pessoa, porque ela é uma mãe que agora está no hospital, longe dos filhos, sem poder chegar em casa, dar janta, cuidar dos filhos dela, tem uma criança, e ela está lá impossibilitada. Então, assim, a minha preocupação realmente não está agora, nesse momento, de boletim de ocorrência, de jornal, de entrevista, de nada. Era com ela. E tudo isso para dizer que a gente realmente é humano, se importa, tem a questão da pessoa. Então, assim, me doía, eu como mãe também que sou, de pensar, de você estar tanto tempo longe dos seus filhos por conta de uma fatalidade. Poderia acontecer na rua, poderia acontecer em qualquer lugar, mas o ponto é, aí você tá lá para prestar o serviço. Você tá lá, tem que todo mundo abalado, continuar prestando serviço. Então, às vezes... É isso, o que está acontecendo por trás é difícil. E vem, além das dificuldades normais, corriqueiras, que a gente sabe que vai ter quando assume um cartório, você está lidando com pessoas. Pessoas que são os usuários, pessoas que são os seus funcionários. Sim. E os imprevistos, as fatalidades, os acontecimentos acontecem com todos. Que bom que não são só os ruins, os bons também acontecem. Mas deixa eu fazer uma pergunta, agora eu fiquei curioso. Casos de família. E o abençoado?
ele é do município, tá? Vai responder o processo, né? O que eu falava, na verdade, pro jornalista é isso. Eu não tenho, assim, que acusar ele de nada. Enquanto não tem julgamento, no processo penal, no crime, a pessoa é inocente, até prova o contrário. Então, ele tem o direito ao processo. O ponto, para mim, era realmente a saúde da funcionária. Sim, com certeza. E sei lá o porquê, o que foi que ele... Aqui que ele pensou, o que foi que aconteceu, isso no processo vai correr e andar. E a gente, assim, o titular do cartório vai ter esses contratempos de processos, né? Eventualmente, execução, coisa que vem, às vezes, que você... mas você não tem responsabilidade, que vem de gestões anteriores. A gente não tem, só que você precisa ir lá dizer que não tem. Você precisa de um advogado, por vezes, para ir lá dizer que você não tem. Então, isso vem no pacote. Cartório já tinha que vir com advogado sentado lá dentro, né? Eu falo que vem um ônus com um bônus aí, né? Não, pois é. Não, e você, quando assume o cartório, quando você chega para assumir, tem o problema tá lá na porta do cartório para te dar a mão e entrar, né? Exato, entra junto assim e vem de grupo. Não é um só. ele vem de uma grupinho. família de probleminhas. Exato. Cara, o que eu acho mais legal, desculpa, o que eu acho mais legal do cartório é que, por exemplo, assim, pelo menos a gente aqui, a gente planeja o nosso dia. Só que eu chego lá, não dá certo. Não faço nada daquilo que eu planejei. Zero. Sabe o que é zero? E aí a pessoa fala assim, por isso que o serviço do cartório não anda. Não, meu filho. Vai um monte de gente lá, com um monte de demanda, que não era nem pra ter aparecido lá. Por exemplo, tinha um monte de coisa pra fazer hoje já, tudo agendado. Aí tem um cara que apareceu lá no início do ano que volta agora. Aí começa a encher. Aí o que você quer fazer? Aí você quer se livrar. Não é sério, gente. Não dá. Aí... E começa a acumular, e de repente você não tem tanto material humano para te ajudar a dar conta disso tudo. Nem prazo mais, porque aí abençoado, que foi lá no início do ano, deixa para voltar uma semana antes de acabar o ano. Aqui a gente é tão empático que a gente chama as pessoas de abençoado quando esquece lugar. E nada é tão urgente sem que você tenha deixado virar urgente, né? Tudo fica urgente. Não foi a culpa do cartório que aquilo virou urgente. Não. Assim, o cartório tem suas responsabilidades, ninguém aqui tá tirando, né, sua responsabilidade. Só que, pelo amor de Deus, essa coisinha linda que fez isso aí lá no cartório. Por que na hora de preencher devia estar com o olho na lua, olho no teto, com o celular na mão? Então, mas sabe, é sobre isso já que eu queria errou. falar. Porque assim, no final, eu acho que a gente está sempre falando em pessoas. Seja uma pessoa que se dedicou... Porque estudar para um concurso não é uma situação fácil. Não. Eu fico cansado ainda mais com só criança. de imaginar. Ainda mais com criança. Enfim, não é... Quem está estudando não é fácil, são pessoas, todos são pessoas. Quando você assume o cartório, você vai lidar com pessoas que vão trabalhar para você, você vai lidar com pessoas que será o seu público, que vai vir e vai ter... Então, assim, quando desequilibra, olha como desequilibra todo o meio ambiente. É o efeito borboleta, né? A borboleta bate a asa todo aquele é o meio ambiente mesmo. A rotina de prestar o serviço, de a própria abrir e fechar, de então, cumprir assim, as do obrigações. mesmo jeito que a gente está ali para prestar um serviço público, né? Uma delegação de serviço público, e a gente, claro que todos nós somos pessoas, temos problemas, mas estamos ali para fazer um trabalho que até onde eu penso, de excelência. Posso não prestar de forma excelente por uma questão de rotina, de correria, mas a minha intenção é sempre que eu saio de casa é prestar um serviço excelente. Agora, a pessoa também que vai ali consumir esse serviço, ela tem que ir com menos ódio no coração, sabe? Menos estresse. Menos estresse, mais aberta a ouvir, porque às vezes ela vai ouvir o que ela não quer ouvir, mas né? que é a solução. Que é a solução. E nada disso, nenhuma reação colérica vai resolver o problema de nenhum dos lados. Não. Porque também não está certo aquela plaquinha que fica atrás do funcionário do cartório, que se o cidadão chegar ali e gritar é desacato, é isso, é aquilo, mas também não está certo o funcionário chegar a provocar que a pessoa fique daquele jeito.
nada justifica machucar o outro. Exato. Nada justifica violência. Eu acho muito importante, falando sobre empreendedorismo, assim, como é que você faz lá? Você pega o pessoal, dá treinamento, oferece curso? Como é que é? Me explica essa parte agora. Muito. É um investimento. Um pouco fora da área jurídica. No começo ali você falou a questão, o CNJ, que o pessoal vê o faturamento. Ali é o bruto. É o bruto do bruto. Porque assim, nós recolhemos custas que vão direcionadas, despesas, e o que sobrar ainda tem o DARF, ainda tem outras coisas. E você destinar parte disso para o investimento, para essa melhoria, é fundamental. A gente não vai se fazer sugando ali, e nem com empresa, nem com cartório. Então, esse investimento é fundamental. Esse ano, até na correção, eu mostrei para o juiz corregedor, eu falei, todo mundo traz todos os certificados dos cursos aqui que vocês fizeram, porque eu dei bastante. Pô, e assim, para 2025 já tem alguns programados. E aí, o que acontece? Precisa desse investimento, a gente sempre está fazendo, e é legal mostrar isso, porque o que importa dele ver e saber? Aquilo não está na ata de correção, mas para trazer essa confiança de ver que a gente está, que nós estamos buscando qualidade na prestação desse serviço, porque por melhor que cada um seja, sempre dá para melhorar. Claro, a gente vai estudar para sempre, todos os dias. Seja titular, seja escrevente, seja auxiliar. 1, 2, 3, qualquer que for o cargo. E vamos estudar para o resto da vida, todos os dias. Sim, e assim, eu creio que eles ficam satisfeitos, né? Sim, e os treinamentos são fundamentais, com certeza, esses investimentos. A questão também de informática, né, dessas atualizações, para a gente facilitar o fluxo, andar mais rápido, ter essa celeridade dos atos, que isso é lindo. O que a gente resolve rápido das coisas, é muito bom, de forma certa, assim, é lindo. Eu falo que o que mais, assim, eu admiro é a questão da assessoria jurídica. As pessoas entenderem que o tabelião, ele está ali no município para prestar uma assessoria jurídica gratuita e para te direcionar de forma menos onerosa, porque isso é uma obrigação da lei, de mostrar o caminho que custe menos para o usuário. E isso para o usuário e o advogado. Então, mesmo quem é da área jurídica, o advogado que trabalha, o tabelião está como parceiro, porque mais mentes pensando, as soluções, elas são melhores. São melhores. Então, assim, a gente estudou muito para estar lá. Tem gente que passa mais rápido, tem gente que demora mais, cada um trilha o seu caminho. Questão de criança. Eu mesmo, quando estudava, tenho N histórias, assim, de abrir mão do tempo e fazer as coisas com a criança junto. Muitas. Até de levar para o cinema. Tinha uma babá maravilhosa também. Deus coloca uns anjos na vida, né? A Samara. Ela me lembrou de uma história esses dias que até eu tinha esquecido, que ela ficava com a Ana Júlia aos sábados para eu estudar de sábado. Então, ela trabalhava na escola dela, e aí de sábado ela fazia um bico, que era bom para ela, e me ajudava para eu estudar. Então, assim, já tinha menos tempo ainda com a minha filha. E ela queria ver A Pequena Sereia. E aí, eu falei, pra eu ir já fui no cinema com ela, com o fone, ouvindo aula. Enquanto a criança pensa que você tá junto ali, já fiz isso. Tava no cinema, bota o fone, tá no celular, ouvindo aula enquanto passa o filme. Tá vendo? Mas nessa vez da Pequena Sereia, tava perto, acho que de prova. E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu levo vocês, e aí eu espero lá estudando. Aí ela falou, mas você vai ficar lá? Eu falei, não, pode ficar tranquila. Leva ela, se ela quer ver, vamos lá. Porque poderia falar não e ficar em casa e vocês se virem. Só que eu acho assim, você tem que achar esse equilíbrio de dar alegria, dar o que a tua criança está fazendo a hora que você não pode estar junto. E quando tiver, tem que estar presente. Muitas das vezes eu tava com o fone. Então, assim, ouvindo aula... Tava ali com ela, dando banho, ela falando de um lado. Aí você não faz nem uma coisa nem outra bem, mas alguma coisa você pesca. E eu fiz muito disso. E nesse dia da Pequena Sereia, eu deixei as duas no Cinemark, lá em Mogi das Cruzes, levei o livro que eu tava estudando, sentei no chão do cinema, eu e a cachorra. Tem uma husky que eu tenho que carregar pra todo lado. Sério? Que é mascote do cartório, porque ela vai também. E aí eu e a Husky sentei, cruzei a perna lá de borboleta com o livro. Enquanto elas viram o filme, eu tava estudando. E a outra oportunidade foi quando teve tem um negócio aí da Bela e a Fera, que é um teatro com jantar e tal. A Ana Júlia queria ir nisso também. Falei, Samara, vou mandar vocês. E eu levava e ficava de fora estudando. Aí uma outra mãe falou assim pra ela, fica pagando pra babá vir com a filha, né? Parece assim, né? Ai, que madame que nem vem com a filha no negócio. Não, eu tava ali fora estudando pro futuro dela, pra uma coisa que é para ser um exemplo para ela, que eu quero que quando ela crescer e lembrar disso, ela entenda que o que ela quiser fazer, ela consegue fazer. A gente tem resiliência. Eu levava não, e eu não ia desistir.
ouvi muitas vezes, até de dentro da família, assim, olha, você não estuda pra outra coisa, tá demorando demais, você tá sofrendo aí, você já tinha passado pra outra coisa. Porque eu gosto disso. Se morrer, morreu tentando, olha que esforçada. É isso, mas se der certo, deu. E nesse dia ela viu, eu tava fora do cinema ali, sentada, aquela muvuca, mas graças a Deus eu treinei essa habilidade de me fechar e distrair do som, porque isso aprendi com os professores bons. Se você precisa estudar, todo o tempo é útil. Então você precisa se moldar nisso, igual treinar pra fazer exercício. E elas assistiram todo o filme e eu lá fora estudando. A hora que acabou, fui embora, porque nesse trajeto de vai e volta eu ia perder muito tempo de estudo. Então, assim, situações e situações pra conciliar. Então, acordar às 4:30 da manhã, ela passou uma época que dormia com a gente de medo. E assim, eu saía da cama e ela acordava. Eu não sei como é que... Parece que sentiu o cheiro. Sente o cheiro. Então, aí, eu não conseguia levantar para estudar fora. Eu comecei a ver, então, aprender a ler no tablet, com a luz no escuro, só da luz do tablet. Acordava, sentava, então ela estava me segurando. E eu lia de 4:30 da manhã até 6:06, que acordava e ia levar ela para a escola e para o cartório. Mas é tabelião, então. É fácil. Gente, eu tô aqui... Porque eu tô aqui cansado só de ouvir. Tinha que ser. Meu Deus pra do céu. fazer acontecer. Mas é verdade. Olha só, não existe o mais rico... Ó, vamos fazer um corte. Não existe o mais rico, não existe o mais pobre, não existe o mais preparado. Tudo bem, até existe. O menos preparado, existe aquele que tem vontade. Sim. A diferença tá em quem tem vontade. Aí você fala assim, então todos poderiam ser prósperos? Eu acredito que, na minha fé, eu acredito que sim. E não tô falando isso pra parecer assim, nossa, olha como ela... Não, é pra mostrar que as pessoas que estiverem ouvindo entenderem que a vida tá acontecendo, as dificuldades vão estar lá. Se a gente quer, precisa achar uma solução. Sim. Precisa fazer. E dá pra fazer. Dá pra fazer. É difícil, é mais difícil do que quem pode só estudar, tem o horário comercial pra estudar, tem ali talvez uma outra receita. Pode ser mais fácil. Mas a gente também não sabe que outras dores aquelas pessoas têm. Às vezes é difícil de outra maneira. Cada um sabe onde nunca vai ser fácil. E assim, pois é porque as pessoas se preocupam muito em falar do outro. Exato. Mas não sabe o que o outro tá passando. Não. E assim, eu não tô fazendo ninguém de bonzinho, mas assim, falar que pra você foi fácil você passar no concurso. Não, ninguém tava lá. Tem gente que fala muito da gente. Pra vocês é fácil. Ninguém vê o que a gente tá fazendo, o que a gente tá passando. Olha, eu tô sem dormir, a gente começou em julho. Desde julho eu não durmo. Você trabalha, é um trabalho extra. Você vai fazer ele que hora? Pois é, eu tenho que se eu deixar ligado, você sabe como é que funciona. Graças a Deus. E as pessoas falam assim, mas fazer conteúdo pra internet é fácil. Vocês estão ali sempre rindo. Cara, ninguém sabe o que a gente passa em casa, ninguém sabe quantas horas a gente dorme. Eu durmo em cima do E a mesma coisa, também não tô falando isso pra me fazer de vítima, não, porque foi uma escolha nossa. Pois é, a gente escolheu fazer isso aqui. Eu só não sabia que ia ser mais um emprego desse tamanho. Mas eu tô feliz por estar fazendo alguma coisa. A gente já tem vários projetos para esse ano aqui. O ano tá só começando, olha. Então, assim, eu escolhi. E eu não vou desistir. Igual você não desistiu, ela não vai desistir. E aqui um ajuda o outro. Como é que é seu marido nessa história? Ele fica, vai, Fabiana, vai. Ele oscila, mas ele dá apoio. Ele sempre acha que vai dar certo. Ele fala que eu falava, a prova tá difícil. Eu falei, não, você sempre fala isso, mas vai dar certo. Só que assim, tem momentos também que... né? Até onde? Vai, mas vai. Nunca me impediu o apoio. É que é humano, né? Então tem hora que acho que se ele duvidava, ele não passava isso de forma assim tão transparente. E precisa de uma retaguarda. Só que o emprego dele é puxado de horário também, que é dando plantão. Então tinha dia que Ana Júlia, ele não conseguia pegar, cuidar. Por isso que às vezes precisava de uma retaguarda que estava mais 90% assim no meu encargo. Porque é questão da opção. Só que aí eu já ganhava menos no cartório. Não tinha como. Então, você precisa ter esse equilíbrio. São os dois, agora, nesse concurso, igual eu te falei, eu passei depois do 8º, no 9º, no 10º, no 11º. E não escolhi, declinei. Quantos concursos você fez? Todos? Você é viciado em fazer concurso? Acho que desde o 4º. 4º e o 5º eu ainda estava saindo da faculdade, não passei. No 6º,
passei. Mas você só faz pra São Paulo? Só pra São Paulo. Você São nunca Paulo é tentou meu fora? xodó, gosto de São Paulo. São Paulo nunca é muito tentei legal, fora. né? Nunca tentei fora, mas fiz todos. E aí, nesses 9º, 10º e 11º, eu acabei não escolhendo por conta dessa questão de classificação. Eu passava, não estava tão bem quanto queria. Pra ter essa estrutura da família. Pra família poder ir. Então... eu acho que envolve muito isso. As pessoas têm que entender também isso. Não é a hora que você fala assim, não, vou aqui dar uma receita, eu vou ganhar dinheiro. Tem assim, uma questão por trás que envolve essa questão da escolha. É outro concurso, né? Você escolher é uma outra etapa do concurso, talvez a mais difícil. Porque aí você precisa acomodar questões familiares, questão de distância do que é prioridade, quais são seus valores. Então, eu preciso estar perto de aeroporto, eu preciso estar perto da minha família, eu preciso estar com o meu marido, estar com a minha filha ou não. Então, assim, envolvem mais questões. E aí, acabei declinando nesses 3. E ele sabia que eu estava com sangue nos olhos desse 12º concurso que eu ia escolher. Porque veio pós-pandemia, eu já tinha feito mestrado, fiz mestrado ainda com a Ana Júlia com 2, 3 anos, assim, puxado. Ele sabia que eu estava com sangue nos olhos para escolher e falava, vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá. Então, escolhe, porque não aguento mais, então vê se escolhe. Resolve isso, escolhe. Qual é a sua meta? Você quer parar onde? A minha meta é... Não, na verdade, a minha meta... Você não vai parar. Não, a minha meta... Hoje eu tenho 2... Assim, eu falo que queima, né? Um negócio de amor, assim. Eu tenho 2... Quando você fala de cartório, não tô falando da minha vida pessoal. Não, tô falando do cartório. Quando a gente fala de cartório, eu tenho 2 propósitos de vida. Que o primeiro é... o cartório que eu esteja tratando bem, servindo bem a minha comunidade. Então, eu tenho essa gana de ser a tabeliã daquele lugar. De as pessoas terem esse acesso e dos meus prepostos vestirem essa camisa. E, graças a Deus, eles têm feito. Eu tô isso é liderança. Tô fechando o ano muito contente com isso, porque é isso. De acolher, de querer que realmente as pessoas sejam bem tratadas. Eu quero que eles entendam essa questão de que estamos ali nessa comunidade para ajudar. Independente de quem seja. Se é a pessoa que vem aqui simples de tudo e só quer uma autenticação ou uma informação, que chega ali e fala assim, eu vim mudar meu título de eleitor. Olha, não é aqui. Sim. A gente vai te mostrar, é ali no cartório eleitoral que você tem que ir, que fica ali, porque acontece isso. Então, essa pessoa que chega ali, que não tem nada a ver, você vai só direcionar, ela tem que ter o mesmo tratamento daquela que vem com aquele inventário milionário, com aquela compra e venda maravilhosa, que é de milhões do solteiro pro solteiro, tá tudo certo, matrícula em dia. É o mesmo tratamento. Então, esse é o primeiro propósito que eu tenho. E o segundo é de ajudar a passar isso, a questão de quem está vindo nesse caminho, de estudar para o concurso, de que se quer isso, entenda o propósito da atividade que você está buscando. De ter essa gana, então, de conseguir passar esse percurso do concurso, porque realmente foi difícil demais para mim. E eu acho que as pessoas podem vencer esses obstáculos. Então, com essa questão das aulas, essa questão de estudar e saber que vai dar certo, ainda que você não consiga fazer perfeito, estudar 14 horas por dia, é a constância, é a disciplina do que você pode fazer, vai dar certo, e quando você chegar lá, você vai ter ajuda. Então, assim, nunca... Às vezes, o meu celular, eu passo o dia respondendo os outros colegas que estão começando e falam, Fabi, como faço isso? Eu já fiz, eu consigo te ajudar. E aí o meu vai ficando ali para depois, sabe assim? Mas é um propósito do que eu passei. De você você começa e você... Vão vir problemas de administração, de jurídico ou de pessoal, ou da vida pessoal. Mas você consegue vencer isso. Então, assim, o propósito é de quem está chegando, de colaborar dentro das minhas possibilidades para essas pessoas que vêm e de onde eu estiver, tá prestando esse serviço bem. Agora, se vai ser para sempre nesse cartório que eu tô, se não, isso eu não sei te falar. Eu queria aproveitar agora o seu discurso e fazer uma ressalva, não uma crítica, porque não gosto muito dessa palavra crítica, mas uma ressalva. Então, assim, queridos tabeliães desse Brasil, seja um líder do seu cartório. Líderes formam líderes. Onde ela passou, ela deixou uma pessoa lá. O líder tem esse papel. Já falei aqui. Moisés preparou Josué, Davi preparou Salomão, Jesus tinha 12 discípulos. Então forme um líder. De repente você não vai estar mais aí, você vai para um cartório melhor, mas deixe um líder lá. Não rache o seu cartório no meio. Cuide bem do seu escrevente. Escrevente, também leve sua demanda ao tabelião, porque às vezes o cara também reclama e o cara não está nem sabendo o que está reclamando.
Mas eu vou focar hoje no tabelião. A gente aqui dá a cara pra bater, pra defender tabelião. A gente toma muita pedrada. Eu nem precisava nem estar aqui. Primeiro que eu não sou tabelião. Sou escrevente. Eu podia fazer o podcast dos escreventes. Mas a gente fala pra cartório. E eu não tô falando pra pessoal do cartório. Eu tô falando pra quem tá fora do cartório. Então, assim, seja um líder no seu cartório. Não rache seu cartório no meio. Ouça seu escrevente. Ouça o público. Sabe por quê? Porque você vai continuar. Se daqui a pouco tá no cartório maior, aí a pessoa vai falar assim, caramba, a Fabiane passou aqui, aquela doutora era muito boa. Olha, que Deus abençoe ela. E isso vai ser bom para sua vida. Tire a vaidade do bolso. Porque tem muita gente que é muito vaidosa. Eu tô te falando porque eu sou rodado. A gente é rodado. Ela é mais do que eu. Tá? Gente, que desagradável. Então eu queria aproveitar o seu discurso para fazer esse apelo. Com certeza. Porque a gente tem recebido muita mensagem de muitos escreventes reclamando. Tudo bem, tem gente que reclama até um pouco demais. A gente tem que medir as coisas. Mas às vezes eu vejo reclamações com fundamento. Tipo, no meu cartório só tem geladeira porque eu trouxe pra cá. Pelo amor de Deus. Sabe? Então, assim, não é só... O dinheiro é meio. Meu meio. E pessoas felizes trabalham felizes. Pronto. Eu falo para eles assim, eu quero crescer com vocês crescendo comigo. É isso aí. Porque eu fico feliz quando eu pago um valor melhor de comissão para eles. Não é? Muito, porque a gente vai junto. Até E eu fico feliz que eles estão bem, com a família deles estão bem, que eles estão com saúde, porque a gente vai junto. A gente vai junto, um precisa do outro. Então tem que ter, né? Esse cuidado, essa melhoria. Até porque você sozinha... Não faço nada. Você não consegue nem chegar ali. Não, porque no meu primeiro cartório eu já fiquei sozinha e aí é ruim. Você não consegue nem sair pra fazer um xixi ali. Você tem ali a fila, verdade é essa. Não vai pegar nenhuma gripe. Não pode. Dor de barriga nem pensar. Você ficou doente, você tá com dor, chegou, você tá sozinho ali, você tem que atender. É assim. Essa questão de propósito, né? Eu acredito muito nisso, compartilho dessa ideia, porque começar o podcast, né? Aliás, antes de começar o podcast, a gente abriu uma caixinha de pergunta. E assim, a minha superação para estar aqui ou gravar o primeiro vídeo foi meio que pelo propósito. E queima. É o que queima. É. E você falou, né, do cartório, de onde você passa a deixar as coisas. Eu sou chata numa coisa também com eles, que eu falo sempre. Vocês têm que entender, porque o cartório guarda. A gente guarda a história das pessoas. E isso é para sempre. E a vida inteira da pessoa tá ali. E essa responsabilidade, ela vem no pacote. Não interessa se o seu acervo tá pequeno e você tem que aumentar, isso aí você tem que guardar. Sim. Hoje, com o eletrônico, melhora, mas a gente tem muita coisa, papel. E eu falo para eles assim, desde o primeiro, o que você faz aqui, daqui 100 anos, você não vai estar mais aqui, você tem que facilitar a vida de quem tiver. Você tem que fazer certo. A pessoa tem que entender aquilo, por que você fez aquilo. Você deixou uma verbação de um procedimento, se aquilo ali tem alguma dúvida, ela tem que puxar no teu arquivo procedimento, entender por que você fez aquilo. E aí a Kátia, que era minha funcionária de Biritiba, ela sempre fala isso. A gente tem que fazer bem feito, porque a gente sofre aqui para entender o passado, e a gente vai ser o passado. Ela pegou isso, sabe? E além disso, a questão, é melhor sobrar do que faltar. Você faz bem feito. Ah, mas não tem essa obrigação. Faça, deixa bonitinho, deixa guardado. Porque é isso, aqui a gente está deixando história. Eu tenho um amigo que estudou comigo, colégio, a vida toda, fez a faculdade comigo, e aí advogou, entrou pro concurso de cartório também. Aí, o primeiro cartório dele, pelo 11º, foi lá o meu primeiro cartório lá em Paranapuã. Leandro. Aí chegou lá... E aí ele falou, tô aqui, vejo a tua assinatura, as tuas coisas, sabe assim? Quando eu tava lá assinando, eu ia imaginar que alguém que estudou comigo, algum querido assim, ia lá falar da minha assinatura e ver, entende? Ele viu e falou, então isso vai pros anos. É importante. É porque poderia ter deixado um trabalho péssimo, uma porcaria, falou assim, nossa, a Fabiana, estudei com ela, uma porcaria que ficou aqui. Olha isso, gente. Depende de como você quer ser visto. Tem pessoas que só focam no dinheiro. Para ela não tá pouco se importando se vai deixar legado, se não vai deixar legado. O que está entrando no meu bolso é o meu legado. Infelizmente, isto acontece e acontece muito. E essas reclamações têm...
a gente tem que dar uma filtrada, né? Porque a internet, você sabe como é que é. Terra de ninguém, você ouve coisas que não são verdadeiras. E não adianta bater boca. Às vezes você vai tentar explicar e a pessoa simplesmente não vai te ouvir. Eu já tive avaliação no Google, que no começo eu ia lá, olha, eu tô chegando, eu quero fazer dar certo o cartório, vem falar comigo, me manda um e-mail, eu colocava. Não chega. A pessoa só quer ir lá falar. E aí não vem, porque eu quero ouvir. Eu sou a primeira interessada de que você não saia daqui falando mal. Falando que foi mal atendida, que não deu certo. Porque a gente tem que explicar. Eu falo, essa assessoria jurídica gratuita... Eu quero ter a oportunidade de falar. É a lei. Eu sou a primeira que quero fazer. Então, assim, a gente vai direcionar. Se eu não posso fazer porque está rasurado, você pode trocar o recibo, você pode fazer... Às vezes tem Detran que ainda aceita aquela declaração de erro e você faz junto. Você tem como resolver. Sim. E a gente tem como dar essa solução, essa orientação. Isso não custa dinheiro. Não custa. Custa pra gente. Na estrutura toda. Eu ontem estava falando com um colega de um cartório, precisei falar com um cartório, aí eu liguei milhões de vezes. Eu não sei o que acontece no Rio de Janeiro. Lá em São Paulo, assim, cartório, se você ligar, a pessoa não atende. Tem vezes que o problema é da operadora lá em São Paulo. Esse aqui não era operadora, não. Muito aí não. Eu liguei, uma hora ligando. Aí consegui o WhatsApp. Aí o WhatsApp, mensagem. Aí eu mandei mensagem assim, é por isso que as pessoas reclamam do cartório. Aí liga pra cá. Falei, tô fazendo pelo isso. amor de Deus, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, tô assim... Pô, pessoa paga um cara para atender o telefone, bota uma secretária eletrônica, para pelo menos falar assim, alô, alô, pelo menos atendeu e caiu. Porque a pessoa fica, e nisso vai irritando a pessoa. Tô te falando como... Porque as pessoas acham que como a gente trabalha em cartório, a gente não usa cartório. Você não é usuária de cartório? Meu Deus, eu tenho uma amiga que ela foi atrás de coisas de cidadania da família dela. Mexendo com vários cartórios lá no estado, procurando com questão de busca, com inteiro teor. Vivian podia dar outro podcast aqui para contar a história. E ela fala exatamente isso. Quando eu estou desse outro lado, eu entendo a raiva que a pessoa... A gente fala, eu falo muito isso. Ai, que droga, vou ter que ir no cartório. Gente, eu queria não ter que ir no cartório, porque... Você já sai assim, hoje você é maltratada. E eu acho... Agora, infelizmente é a visão que a gente tem. Agora eu vou fazer uma outra ressalva aqui. Eu acho que essa raiva toda veio do registro de imóvel. Eu falei isso outro dia. Eu vou lhe falar. As pessoas, na verdade, não têm raiva do cartório de notas. Pessoal, notas... Tem raiva do examinador. Notas, não é aquele lugar que você faz o registro lá, não. Aquele é outro cartório. Não tô generalizando. Tem cartórios aqui... Vou falar do Rio, tá? Não vou falar de outra coisa. Tem cartório aqui no Rio que tira onda. É um negócio assim que eu fico impressionado. Deve ter 350 pessoas trabalhando lá. Que você manda no outro dia já foi examinado. Agora tem uns... E esquece. E aí quando examina, vê uns negócios lá. Eu fico assim, cara, a pessoa tem que ter raiva disso. Sabe? A pessoa chega lá e te faz a escritura aí, ó. Caiu a exigência. Aí primeiro você se sente assim, bom, o que eu fiz, né? Primeiro eu me sinto um burro. Exato. Exatamente. Não é isso? Bom, primeiro eu me sinto um burro. Eu sou burro. Gente, eu sou burro. O cara lá é inteligente, eu sou burro. Aí você vai ver, fala assim, não. O sujeito lá, o amigo lá, não sabe nem ler. Ele nem leu. Ele deve ter pulado na escola interpretação de texto. Vírgula. Vírgula existe acento. Por favor, querido examinador, leia. Não passa o olho. Lê. Não sei ler. Manda a inteligência artificial ler e traduzir para você, porque não é possível, gente. Quando você manda a cópia autenticada do documento que ele quer, te devolve pedindo o documento que tá lá. Pois é. Acontece. Você leu. Acontece. E aí o teu cliente, por que tá demorando? Porque tem um amiguinho lá que não leu. Então, assim, oficiais, queridos oficiais, dá uma olhadinha no seu examinador aí, passa o olho. Porque já recebemos aqui vários oficiais de... Pô, eu tô lhe falando, não tô rasgando seda pros caras não, mas caras bons. Que ele falou assim, poxa, quando a gente coloca uma exigência, a gente não tem dúvidas, tem certeza. Eu falei, não é bem assim, não. Foi você que colocou? Fui eu. Não, foi meu... Pô, dá uma olhada lá. Gente, todo mundo pode errar. A gente erra pra caramba, não tem nenhum problema errar. Mas, vamos ser humilde. O problema é que às vezes a pessoa que tá lá não quer nem te falar assim, você é mais experiente, olha, isso aqui funciona assim, assim, assim. Dá uma olhada no código. Existe um código de norma, mas parece às vezes que existe 2 códigos de norma. Deixa pra lá. Aí a pessoa não quer nem aceitar a sugestão.
Aí é o cara que é o vaidoso. Ele não quer saber. Não, aqui eu sou oficial, aqui a banda toca do meu jeito, então... O problema é quando nem chega no oficial, né? Ainda tem isso. É. Porque muitos falam isso também. Às vezes não o chega. oficial não tô sabendo. Mas aí, você me desculpe. É errado. Por quê? Se tem um problema com o atendimento do funcionário dele, o problema é dele. Você mesmo estava falando antes aí sobre liderança. Ele tem que saber liderar. Qualificar a equipe. Gente, hoje para qualificar... Hoje tem a Enor, a Noreg, tem curso de tudo que você imagina. Sabe? Não tem o curso da empatia, né? Nós temos uma amiga e outros, um amigo também, professor também de registro de imóveis, e é bem isso, eles são ponta firme. Eles estão para qualificar e dar solução. É igual quando falta um documento, que lá em São Paulo é previsto nas normas de forma expressa isso. Se tem a possibilidade de obter, você obtém o que precisa pela internet, claro, e resolva o registro. E eles são dessa linha. Aí, ó. Da solução. Que legal. Então, o Notas trabalhando com solução, acho que tem muitos registradores de imóveis que são dessa linha de treinar a equipe nesse sentido. Você resolve, você consegue ir atrás do documento, ou se tem custo, pedir autorização, porque eles não vão pagar do bolso, lógico. Mas aí o próprio notário, a gente do Notas cobre. Quantas vezes a gente paga para resolver o cliente e depois resolve com o cliente? E algumas coisas nem vai cobrar, você entende? Você vai embolsar, resolver aquilo para facilitar. Então, precisa ter esse jogo. Eu acho que tem que ter esse jogo de entender, de trabalhar junto e tentar dar solução. Eu no Notas busco solução, no Registro Civil liga para Bahia, liga para onde for, tenta dar solução. No Registro de Imóveis a mesma coisa, eles conseguem resolver muita coisa para não precisar devolver. Quer ver uma coisa? Aqui no RIT tem uma coisa chamada Guia de Comunicação. O que é isso? Quando o Cristiano vendeu para a Ana, você preenche um formulário da prefeitura e o registro de imóvel comunica a prefeitura. Prefeitura, ano que vem o carnê não é mais do Cristiano, não. Ano que vem o carnê é da Ana, tá? Beleza. Só que a maioria dos cartórios já fazem isso. Porque pro leigo, eu vou lhe falar, tem que fazer faculdade para preencher esse negócio, tá? Depois eu até te mostro, se você quiser ver. Fração, correspondente. Quando tem proporção. É metade, eu não sei o quê. Tava tanto problema que alguns cartórios pegaram. Mas tem um aqui. Não coloca, não. Ele nem analisa o teu documento. Exigência. Guia de comunicação. E cartório grande. Né? Eu tô com outra... não. Sabe qual é o problema de não falar falar dos bons? É porque tu vai mostrar o ruim. Mas também é injusto com um cara que tá fazendo um trabalho bacana, sabe? Sim. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque, tem uns aqui que tiram onda. E a gente precisa melhorar, né? Porque o que tá bom, só tendência é que é igual o cara do bem. Uber. Às vezes fica assim, eu dou 5 pra todo mundo. Aí o cara falou assim pra mim, o senhor não devia dar 5 pra todo mundo. Porque eu peguei um Uber tão legal, cara, às vezes a educação virou item plus de qualidade, você já viu? Eu não sei como é que é lá em São Paulo, mas aqui no Rio, o cara me deu um bom dia, o cara excelente, o ar tá bom, vamos pelo caminho. Eu falei, gente, me deu esse táxi de Londres, né? Mas o problema de você dar 5 para todo mundo é que esse cara que faz um trabalho excelente, você coloca ele na média dos outros. Exatamente. Isso, infelizmente, acontece com o cartório. Não vou ficar aqui falando, mas por favor, você que é o cartório ruim, que você sabe quem é o cartório. Você sabe que seu cartório não é bom. Sabe o quê? Pra que eu tô falando, o cara vai saber que é. Eu não vou falar meu nome, não, você vai botar exigência na minha escritura toda. Mas você, querido, pelo amor de Deus, ajuda. A gente já toma tanta... Ajuda a gente. Crítica na internet, não arruma mais problema no dia a dia, ajuda a gente. Vamos fazer um trabalho legal pra população. Mas sabe, você não pensa assim? Quando trata assim, quem é de cartório para cartório, independente da função, o que sobra pro usuário que não entende nada do juridiquês? É isso. Mas aí é isso. Não pode. É isso. Essa é a minha grande briga. Entre nós, colegas, e isso independente de ser titular, de você ser escrevente ou auxiliar. Está no mesmo barco. Se você trabalha e você quer falar com o É outro... isso aí. Tem que ter essa troca. Tem que ter, pelo menos assim. Com respeito. Às vezes eu ligo, de trocar ideia. É que eu sou fulano, eu sou substituto no cartório tal. Tá bom, pra ver assim. Agora as pessoas falam assim, tu já tava conversando com uma menina, posso fazer uma pergunta? Aí eu, pode.
você é o Cristiano lá do Casal Notarial? Eu falei, sou eu. Ela, ai, que bom. Poxa, eu adoro o programa. Eu falei, ai, que bom. Também você não gosta. Aí assim, eu não... Juro pra você, sem demagogia, eu não sei o tamanho disso aqui tudo, tá? Você tá sentado aqui na minha frente porque te abriu uma caixinha de pergunta e aí seu nome foi falado algumas vezes e alguém gostou da minha pessoa. Não, botou assim, excelente professora, tal, e fez vários elogios, não foi mais de um, né? Que bom. Então assim, se você tá aqui, e aí o que me espantou foi a resposta de vocês, que honra, eu falei, meu Deus, mas o pessoal tá honrado de ir lá, sim, sabe? Bastante. Que bom, então assim, a nossa responsabilidade, ela só aumenta, né? Mas eu também não vou mudar meu jeito de ser, porque se está dando certo é porque eu sou assim. Sim. Porque ela é assim, a gente compõe aqui, ela é inteligente, que ela é inteligente, eu falo isso bem claro e eu honro isso, ela é muito inteligente. Ela não é tabeliã porque ela não quer. E eu sou o cara que fico falando aqui. Não quero. Sabe? Então assim, a gente divide, mas eu não vou mudar meu jeito de ser. Porque se for pra ser igual um monte que tem por aí, eu não quero. Eu não quero. Juro pra você, Fabiana, eu não quero. E exatamente isso. Eu paro. Eu acho que a obrigação nossa é estudar, se munir de argumentos. Para quando você for ali atender a pessoa, você falar pra ela assim, olha, você tem que fazer isso. E acabou. Você não tem que ficar... porque... pelo artigo tal, se você tem que fazer isso, e aí tem uma lei não sei o quê. Gente, a pessoa tá ali, ela não tá nem aí. Qual é o artigo? Você sabe qual é o Ela quer a solução do problema dela. Você sabe qual é o elogio? O maior elogio que a gente ouve, assim... eu vou falar de nós dois, porque a gente trabalha muitos anos nisso, a gente tem uma sala. Poxa, vocês nem parecem que trabalham no cartório. Não é Meu bom? Deus do céu. Não, é bom por um lado e ruim por outro. Mas, eu tenho uma pergunta pra vocês. Então, eu ia chegar nessa parte. Aqui a gente tem Aqui a hora voa. A gente tem um quadro aqui. Não, mas só pra complementar. São as duas coisas. Qual que você falou? Nossa, vocês nem parecem que trabalham no cartório. E a outra é... Nossa, eu nunca fui tão bem tratado no cartório. Isso é maravilhoso. Gente, bem assim. olha só, mas é minha obrigação de tratar bem qualquer pessoa. Eu não sei o que os portugueses... É aquilo, a educação virou item... Você fazer o correto e fazer Eu tô o lhe básico falando. virou... Item de luxo, premium, diamond, plus. Eu não sei o que os portugueses arrumaram quando trouxeram o cartório pro Brasil, mas olha... Enfim, mas aqui a gente tem um quadro chamado Você é o Host, né? A gente deixa a pessoa que está aí, a gente só avisa na hora, porque é para dar frio na barriga, mas você é muito eloquente, você fala bem demais, você não vai ter problema com isso. Acho que ela vai ter umas 10 perguntas para fazer. Fica à vontade para você perguntar o que você quiser. Olha, eu tenho uma questão na minha casa, você falou do meu marido, né? Ele fica doido comigo, porque esse negócio, tem hora, eu falo, você entra num mundo à parte. Eu, quando eu tô lá no cartório, passo o dia, eu não vejo passar a hora, e eu chego em casa, às vezes você tá naquela adrenalina, e eu tô falando, o coitado não aguenta. Ele fala assim, você só fala disso. Esquece um pouco, chegou em casa, desliga. E a Ana Júlia também, assim, mas ela tem faz o quê? Ele é médico. Aí. Aí ele fala assim, você tá doido? Eu falo, é um negócio assim, é sem querer. E aí eu fico pensando, é melhor aí, quando os dois estão juntos, na mesma área, quando um quer falar, que tá nessa vibe da conversa de cartório, cansa o outro, vocês se policiam de colocarem outros assuntos, porque aí eu tenho que me policiar. A gente tem umas regras, né? Boa pergunta. Muito boa Excelente. pergunta. Porque eu vou depois aproveitar que eu já vou também dar uma espetada. Ouvir de cada um. Boa pergunta. A gente tem umas regras assim. A gente trabalha junto e eu adoro trabalhar com ela, nunca tive problema. Eu tenho visto casais... Tem vindo casais aqui que trabalham juntos e tenho visto que cada vez isso tem dado certo, né? Empresas familiares e que prosperam, né? Eles têm uma regra lá. Agora eles têm 2 empregos, né? Então, assim, no cartório, que é o habitat natural dela, porque lá eu sou o Robin. Uhum. Eu não falo de podcast, porque isso aqui, pra você ter uma ideia, hoje já são 4 patrocinadores, né? Está indo para 6, fizemos 6 meses agora em dezembro de podcast, tem patrocínio, então tem toda a parte de marketing, tem a parte de contratação de contratos com patrocinador,
tem criação de conteúdo. Criação de conteúdo, tem toda a parte de edição, tem todos os cortes que vão pro Instagram, que vocês veem, tem a parte de chegar até vocês, tem Então, isso aqui envolve muita coisa. E sou eu praticamente sozinho, até para montar cenário. Né? Então eu sou contra a regra, porque a princesa ela chega aqui, ela E senta brilha. E brilha. Até aí acho justo. Justo. Lá. Eu também né? acho. Então, no cartório, eu não falo de podcast. Até porque é a hora que eu tô full no cartório para poder te dividir nosso trabalho. Os clientes são os mesmos, mas a gente acaba dividindo demanda. Você sabe como é que é a vida do cartório. Só que eu tirei o pé de lá, eu não quero fazer nada de cartório em casa. Porque senão não dá tempo de fazer. Eu já tô indo dormir 00:30, 1h da manhã. Sim. Então, assim, eles têm esse combinado. Às vezes eu tento furar a bolha. Precisa ver seus problemas. Não, mas também tem uma coisa. Às vezes ele chega assim, que domingo, não vão, hoje a gente vai sair com as crianças. Tá bom. Aí estamos ali passeando no shopping. Mas aquele processo tal. Lá. Não vou ouvir. Também não quero saber. Depois, segunda-feira, você me fala. Então, assim, a gente sempre teve alguns combinados e atualmente ainda tem mais esse por conta do podcast. Que agregou. Quarto, cama. Você não pode falar de nada, né? Você tá na cama, aquele dona fulano. Não, esquece. Né? Então tem lugares sagrados que não se comenta isso. Sim. Na mesa, no café, na hora do almoço, às vezes tá com as crianças perguntam, mas a gente fala muito pouco. A gente já chegou num nível de maturidade que a gente não fica falando. Bom, como você muito bom. está sozinha nessa bravata e seu marido lá, né, ele acaba ouvindo. A gente quer desabafar, compartilhar. Ele é cirurgião, ele é o quê? Ele é ortopedista. Então manda ele mostrar a foto do joelho pra fora, né? Ortopedista é carpinteiro, né? Não é? Monta, eu falo que é então que nem imagina que nem brincar de quebra-cabeça. Mas acho que ser casado é isso. Faz parte. Estar casado são esses pormenores. Mas você pensa, a pessoa... É isso, são 14 anos. Eu entrei no cartório, aliás, o meu sogro foi a pessoa que me ajudou. Essa questão de investimento, a gente nem falou disso, né? Você entra, você tem que comprar tudo. Sim, podemos nada falar. É seu. Isso aí. Nada é seu, você tem que ter um investimento ali, negociar com a pessoa e tal. E aí o pai dele, que hoje não tá mais com a gente, foi embora no Covid. Meu pai também foi. E aí ele que me arrumou esse dinheiro na época, meu pai tava ali, numa transição de carreira, tava difícil, e ele acabou me ajudando. Tinha orgulho, sabe? Então, assim, a gente namorou 7 anos, já tem 11 de casados, pensa o tanto que esse homem escuta de cartório. Pensa o tanto que escuta de concurso, pensa quantas vezes me levou pra fazer prova, aguenta o choro de não ter escolhido, de não ter feito, você tem que saber o que você quer, né? Porque, assim, não escolheu também tem que, né? Então, assim, ele aguentou muita coisa. Mãe e pai também. E aí faz parte. E aí agora chega, às vezes é muita conversa. Pois a outra pessoa que não tá mais também é o meu tio. Meu tio que me colocou nisso, que é o meu tio Jair, que amava de paixão também, infelizmente faleceu de Covid e não me viu nesse cartório que eu estou hoje. Então, até esses dias a minha prima mandou, meu Deus, ele ia estar com orgulho da tabelinha dele, porque ele foi escrevente de notas a vida toda, em Vargem Grande Paulista, perto ali de São Paulo. E aí não teve pra ver. Então, assim, tem essas coisas das pessoas, né? Que a gente tem na caminhada. Eu com certeza. Mas não posso deixar de, assim, sair daqui sem dizer que tem uma relevância muito importante esses dois amores, né, que foram. E eu tenho outra pergunta ainda. Pode falar. Eu falei que ela ia ter um monte de perguntas. Só mais Pode ficar à vontade. O microfone é seu. O que o seu titular pensa do seu podcast? Quem é esse patrão? Como ele é? Quem é essa pessoa? Boa pergunta. Vamos ele pôr foi na fogueira aqui. Ele foi o primeiro. Ele foi nosso primeiro entrevistado. Foi um cara muito parceiro. Foi o nosso primeiro entrevistado. Até porque se ele não viesse... Eu falava assim, não sai, não quero mais ficar no seu cartório. Então vamos lá. A gente precisa honrar as pessoas que nos ajudaram a começar. O Firmo, o nome dele é Carlos Firmo. Um abraço, doutor Firmo. Ele foi o primeiro a vir aqui. E engraçado, né? Porque a gente fez um programa piloto, eu e Ana, com um entrevistador, até para poder ver como é que funciona, se ia. Né? Esse aqui já deve estar sendo o 25º, 26º programa. É muito programa. Os programas de podcast não passam do 5º.
né? Então, a gente convidou ele, ele tirou o dia dele, ele veio aqui. No dia que ele veio, deu um problema aqui. A gente ficou em pé lá fora 2 horas. A gente gravou e o homem saiu feliz da vida aqui. Então, assim, ele saiu tão feliz que hoje ele faz conteúdo pra internet. Maravilhoso. Acho que se você influencia alguém pro bem... Exatamente. Mas também, bem... assim, ainda honrando ele, se a gente não tivesse lá e ele não tivesse essa mente aberta e que é possível usar a internet, sim, a gente talvez também não tivesse começado a criar algum tipo de conteúdo. Então assim, acho que é recíproco também. Então, a gente teve essa liberdade com ele e se ele influenciou a gente influenciou ele, porque eu acho que o objetivo final é ainda sobre pessoas. Pois é, e assim, acaba trazendo também notoriedade para o cartório dele. É claro, gente, eu não estou aqui, a gente tem um caminho, tudo bem, a gente conseguiu aí 11, 12 mil seguidores em 5 meses, a gente tinha 1.000, e eu não falo só por número. O que acontece é o seguinte, você pode ter 1 milhão de seguidores, mas que não fala com você, a gente criou uma comunidade. Os escreventes viraram assim, uma comunidade nossa. Os tabeliães falam um pouco, né? Aquela vida corrida, mas os escreventes que se identificam com a gente por sermos substitutos e tá ali, fala muito. Então, assim, a gente tem juiz federal que segue a gente tem delegado que segue a gente, tem policial que segue a gente, contador, todos esses sites de cartório, o cartório do Brasil inteiro segue a gente. Então, e isso pro cartório que a gente trabalha também é muito bom. Pô, o casal notarial da onde? Pô, lá do cartório tal. Então, acho que acabou ficando uma troca justa. Ele ajudou muito a gente no início, a gente continua trabalhando lá. Ele é um cara super bacana, faz o que pode para ajudar. Mas hoje também a gente criou uma identidade nossa. Hoje o casal notarial é uma marca. A gente está vinculado, até porque a gente, para prestar o serviço, a gente tem que estar vinculado, né? Mas hoje, a nossa marca, o nosso intuito, eu acho que vai muito além de um cartório. Então, a gente tem essa coisa de querer transbordar. O casal notarial hoje são de todos os cartórios, já que somos todos colegas, né? Sim. Então, assim, poxa, mas... Não, porque senão aqui no Rio, né, você tem um cartório de notas, você tem não sei quantos cartórios de notas. A gente já recebeu aqui pessoas sensacionais de outros cartórios, tabelião de outro cartório de notas, que veio aqui e a gente agradeceu e honrou da mesma forma. Como você. Né? Cara, não tem podcast sem você estar sentado aí. E ele não é meu concorrente. Não, nós estamos todos do mesmo lado. Exato. Se a gente melhorar o nosso serviço, a nossa imagem, vai melhorar para todo mundo. E o sol brilha para todos. A gente tem serviço para todo mundo. Pois e assim... aí você fala assim, vocês quiseram montar uma marca? Não, nem pensava nisso. Eu falo, esse bonequinho aí, eu fiz na inteligência artificial, ele apareceu lá. Entramos num processo de registro também, por favor. Existe registro também fora cartório. Você que tem podcast. Gente, registrem as coisas de vocês. Precisa proteger. Protejam as coisas de vocês. O cartório é um braço seu para te ajudar. Você imagina a bagunça se não tem cartório nesse país. Não tem como. O pessoal não tem a noção. Você imagina um juiz tomando conta de ato extra... Quer dizer, não é extrajudicial, seria judicial. Juiz lavrando escrituras de compra e venda. Declaratória de união estável. Dissolução de união estável. Gente, declaratória de cremação. Funciona muito bem. Funciona muito bem. E a questão até do valor que a gente dá. Porque é um projeto que envolve tudo, envolve a família. Meu pai, por exemplo, foi a pessoa que colocou o meu primeiro computador para funcionar nesse cartório lá em Paranapuã. Não tinha UTI. Ele foi lá, passou um domingo inteiro, era 10 da noite. Pai, vamos pedir uma pizza aqui. Não tinha. Tinha tudo fechado. Cidade pequena, vocês não tem isso. Não tinha uma padaria, não tinha nada. E ele estava lá. Então, assim, a minha mãe, minha irmã, cada uma tem também nessa seu caminhada, mérito, claro. A participação, a gente se constrói com as pessoas que nos dão apoio, porque sozinhos
Sozinha eu não estudo para o concurso, sozinha eu não acredito que eu vou conseguir. Sozinho eu não presto serviço do cartório. Isso aí. Sozinho você não faz podcast. Não tem. Então, assim, sempre, como ela disse, as pessoas. As pessoas. E a gente tenta melhorar, a gente tenta trazer a nossa história para contribuir e tentar compartilhar, ouvindo. Porque quando a gente ouve, eu ouço aqui de vocês, eu saio daqui outra pessoa. Eu tô aprendendo. Eu saio daqui outra pessoa melhorada do que eu ouvi de vocês. Eu aprendi muito com todos que passaram aqui. Nossa, e como eu edito, e eu vejo isso tudo de novo, né? Reforça. E aí eu começo a ouvir aquilo tudo de novo, aprendi eu ouvi aprender que cartório abria domingo, não sabia que morando aqui no Rio de Janeiro, porque o Adriano veio aqui e falou, eu falei, meu Deus, uma cartório pode abrir domingo? Olha aqui, eu trabalho aqui, a gente vive aqui. Não, pode, porque tem o provimento, tal. Pode. Você já me veio com outras histórias, o sangue voou pelo teto. Eu nem vou pedir pra ela contar a história no final. Aqui assim, eu só vou te pedir agora, porque a gente tá caminhando pro final, para você dizer, a gente pede 2 perguntas, você já contou tantas histórias que eu vou nem pedir mais pra você contar a história. Mas o que faz você todo dia acordar feliz aí com esse sorriso no rosto, dando o seu melhor, veio lá de São Paulo para cá, ser entrevistada. O que move a Fabiane todos os dias? Primeiro, eu sou uma apaixonada por Deus. Tenho uma fé que me faz pensar que tudo que eu tô fazendo, primeiro é para Ele. Eu vi lá, deu uma stalkeada de você, vejo você umas palavras como uma oportunidade que Ele tá direcionando. Você lê a Bíblia? Muito. A Bíblia é um negócio maravilhoso, não é? E a cada dia, cada não é uma coisa melhor que venha, porque ou é uma proteção, não significa que você vai ganhar uma coisa melhor às vezes, mas você não teve uma piora. Isso. Um livramento. É um livramento. Eu tenho muito isso. Lógico que não sou perfeita sorrindo o tempo todo. Se perguntar pro meu marido, meu pai, minha mãe, minha irmã, vão falar que tem hora que, né, a pessoa também. Mas assim, eu sou uma otimista. De ter essa fé de que, independente do que esteja acontecendo, ter essa fé me faz seguir de uma maneira que me traga paz. Então, assim, com todas essas dificuldades que eu passei, que eu enfrentei, eu tive muitas alegrias e sempre pensando, confiando que eu estava sendo cuidada. Então, isso me faz seguir. E eu encontrei a minha profissão. Você trabalhar naquilo que você gosta você tá de férias todo dia. E ter um propósito de atender bem, de poder fazer e ter essa liberdade, que talvez em outras carreiras eu poderia gostar do trabalho, mas talvez não teria essa liberdade de poder ir lá atender o público, dar bom dia, sorrir para eles. A escrevente está lá atendendo a escritura, eu vou lá dar oi, entende? Eu gosto disso. E aí cada um conta uma história. Então, eu não sei, acho que meus pais eram comerciantes. Eu cresci nisso, de tratar bem pessoas, de ganhar pessoas e ouvir as pessoas. Então, eu sou para as pessoas. Isso eu gosto. E aí no cartório é onde você mais convive com pessoas. Sim. Às vezes elas estão num momento ali ruim. Às vezes você tá também. Eu tô também, mas mesmo assim eu tenho que estar bem pra eles. E aí a gente vai. Mas o ponto é que eu acho que a minha família sempre foi assim também. Minha mãe é mineira. Assim, ela dá muito incentivo pra gente. Ela acabou não tendo tantas oportunidades de faculdade, foi fazer faculdade tarde. Então, valorizou muito esse caminho. E os exemplos que eles vão dando constroem quem a gente é. Junto com as pancadas da vida, a gente vai melhorando. Então, acho que é isso. Você falou sobre seus pais, né, comerciantes. Meus pais também. E eu sempre tive certeza que eu queria fazer direito. Sabe assim, acho que com 5 anos de idade eu sabia que eu queria fazer direito. Nunca pensei em fazer outra coisa. E eu acho que no cartório eu me encontrei nisso, porque eu uso a minha veia comerciante e uso a minha paixão pelo direito. Você me entende? Aí eu falo assim, Cristiano, você gosta do cartório? O que você fala do cartório? Você gosta, você ama? Eu gosto. Você ama? Não, mas eu sou muito grato. Por quê? Porque foi o lugar que me deu a casa que eu moro, me deu a esposa que eu tenho, me deu os meus filhos, né? Através do cartório, Deus me deu muita coisa. E hoje eu tô aqui, fazendo uma coisa que eu me amarro. Eu adoro aparecer. Que bem precioso lado seu, né? Porque eu sou bacharel em música. Sim. A minha vida sempre foi artística, sempre, sabe? Mas o cartório me proporcionou muitas coisas boas. As coisas se complementam. Então não tem como esse negócio ficar assim, não existe odiar o que faço. De repente você não tá ganhando bem por aquilo que você faz. Aí você pode até não gostar, mas fala odiar. Eu acho que qualquer lugar serve de trampolim. Eu fiz uma faculdade que eu tinha 10 anos que eu não mexia com isso.
Então, se não fosse o cartório, eu não tinha o podcast. Se não fosse o podcast, eu não estava fazendo o que eu gosto realmente de fazer. Então, hoje, eu adoro o que eu faço, né? Quem faz o que gosta vive de férias, né? Só tira uns dias para descansar, mas tá de férias. Mas que tem problema, mas vive de férias. E assim, sou muito grato a Deus por onde Ele me colocou. Então eu acho que Deus vai treinando a gente para chegar naquele ponto ali. Eu estudei em 8 escolas diferentes. Falei assim, pô, você fala bem? Eu estudei em 8 escolas, eu era o moleque mais tímido do mundo. As pessoas chegavam na minha casa, eu me escondia. De vergonha. Então, com essa coisa de estudando escola, a gente vai treinando, falar. Fala pela música, eu falo, eu gosto pra caraca de falar, ainda mais quando tem uma pessoa do outro lado que gosta de falar também, o negócio flui de uma maneira assim, porque tem convidados e convidados. E esse respeita todo mundo, às vezes a pessoa chega muito tímida e vai se soltando. Por isso que eu peço pra pessoa se apresentar, falar, porque nisso aí, ela vai tirando aquele nervosismo dela e daqui a pouco passou a meia hora de programa, tá quente. Quando vê, acabou, como agora acabou. E eu queria que você deixasse suas redes sociais. Meu Instagram é Fabiane com E, doutor, e D de dado, O, 2 T's, O-R-E. Então lá tô falando de cartório, tô falando de Deus, tô falando de muito brincadeiras. Às vezes eu posto algumas coisas também da minha criança. E você é da arte marcial também, né? Também entrei pro karatê. Olha, gente, eu comecei para poder ajudar minha filha nessa transição do taekwondo pro karatê, na mudança. E aí eu falo, 42 anos, estava acima do peso, estou, né? Sedentária, porque nunca fui da atividade física. E tem dado certo, alivia o estresse, a gente brinca. É uma comunidade também, né? Uma tribo ali que a gente... E se eu te falar que eu entrei no taekwondo com 36 anos, com 30 quilos a mais... Já são 10 anos, né? Agora 2025, indo para 11 anos. Sou faixa preta, campeão brasileiro, já fui lutar pan-americano, estou indo para o 2º Dan. E não começou de faixa vermelha, meu filho faixa preta. Então, assim, gente, basta apenas começar. Exato. E as artes marciais ensinam muita coisa pra gente, além do exercício físico. Então, isso é muito bom. Pois é. E a nossa rede social, @Casal Notarial. No Instagram... No YouTube, Spotify, Apple Podcasts, TikTok. Amazon Music, TikTok. Aonde você tiver uma rede social, põe lá, Casal Notarial, que vai aparecer a gente. E se surgir mais uma, eu vou entrar lá também. Aqui a gente não para. Obrigado e até o próximo episódio. Muito obrigada.